Nicola, com relação ao patrocínio de uniforme do Corinthians, a Nike não tinha um dispositivo de renovação automática até 2029. Deixa eu explicar essa história para vocês. Sobre Corinthians, Nike e Adidas. Corinthians tem um contrato com a Nike até dezembro desse ano. Havia uma prorrogação automática do contrato. Desde o ano passado, a Nike trabalha na prorrogação desse vínculo até 2029, como consta no contrato. E a Nike afirma que procurou o Corinthians, que fez todas as reivindicações para que o contrato fosse prorrogado e foi ignorada pelo Timão. Para não perder esse contrato, a Nike foi à Justiça, para protocolar o desejo de estender esse vínculo. Então a Nike entende que o contrato está prorrogado até 2029. O Corinthians, por sua vez, ignora os pedidos de renovação da Nike, afirmando que a fornecedora esportiva americana quer pagar muito pouco. Hoje, o Corinthians tem direito a mais ou menos 21 milhões de reais fixos por ano, luvas é que foram altas, né? Além de mais ou menos 10 milhões de reais por ano com royalties. E a promessa da Nike era de aumentar em 25% os royalties e subir para algo na casa dos 35 milhões de reais fixos por ano, o acordo pelo fornecimento de material esportivo. O Corinthians assegura que a Adidas topa bancar valores próximos ao do Flamengo, que ganha 69 milhões de reais fixos por temporada com a fornecedora de material esportivo alemã. Com bônus, royalties e tudo mais, o Corinthians imagina um contrato de 10 anos que chegaria até a 1 bilhão de reais. E é batendo nessa tecla de que o Corinthians quer levar essa história com a Adidas adiante. Já contei para vocês, essa seria a última cartada do Augusto Melo para tentar convencer a todos de que ele merece ficar na presidência do Corinthians. Acho que isso vai interferir muito pouco no processo político, muito desgastado. São 3 pedidos de impeachment, um deles, o mais quente, relacionado à reprovação das contas do ano passado. Na próxima semana deve haver novidades, o Romeu Tuma levando o caso para o Conselho Deliberativo. Tem também aquela questão da polícia, da investigação da VaideBet. Na próxima semana a polícia deve indiciar o presidente do Corinthians por lavagem de dinheiro e também associação, não é formação de quadrilha, há um novo nome, né? O doutor Fábio até outro dia me lembrou, mas associação de quadrilha, alguma coisa assim. No fim das contas, só para completar, a Nike, além de garantir que fez todos os movimentos para prorrogar o contrato, a Nike precisaria ser avisada pelo Corinthians de qualquer negociação com uma concorrente de forma prévia. E até agora o Corinthians não fez qualquer menção nesse assunto. Então, se o Corinthians divulgar qualquer tipo de acordo com a Adidas, você pode ter certeza que isso vai resultar em mais um processo contra o Timão, como os que VaideBet e PixBet moveram contra o Corinthians e garantiram bastante dinheiro, tá bom? O Tarcísio Vieira, alguma novidade sobre o Corinthians sem ser a política? Sim, Tarcísio, algumas. Rodrigo Garro voltou a trabalhar no campo, de forma separada, fazendo a transição. Sabe quando o cara sai da parte de recuperação física e começa a trabalhar em campo? A tendência é que ele esteja à disposição do técnico Dorival Júnior no fim desse mês, tá bom? Sobre Félix Torres, perdeu espaço no Corinthians e deve ser negociado na metade do ano. A ideia do Corinthians era recuperar o investimento feito, mas o próprio Corinthians já sabe que isso dificilmente vai acontecer. Zagueiro equatoriano comprado do Santos Laguna por 36 milhões de reais, importante. O Corinthians atrasou parcelas e o Santos Laguna levou o caso à FIFA. Logo, logo, você vai perceber que vai pintar uma punição ao Corinthians. O Vasco foi especulado como possível interessado. Conversei com uma pessoa do Vasco que desmentiu. Afirmou que não faz parte dos planos. Vale a lembrança de que o Félix Torres custa 750 mil reais por mês em salário, tá? Fala que história é essa de Hugo Souza sair do Corinthians para jogar no Manchester City. Clevson, RTI Sports foi a agência que contou nas últimas horas que há um interesse do Grupo City de contratar o Hugo Souza. A apuração deles também dá conta de que o Dorival Júnior já teria concordado com o negócio, mas que o Corinthians só toparia fazer mediante pagamento de 15 milhões de euros ou 97 milhões de reais, com detalhe, com o Corinthians colocando uma cláusula impedindo o empréstimo do Grupo City para o Bahia. Fui apurar com o pessoal do Corinthians e o pessoal assegurou que não tem absolutamente nada pelo Hugo Souza nesse momento, tá? Nem proposta do Grupo City, nem sondagem, nem nada. Ninguém no Corinthians tem qualquer informação sobre o tema. Lucas, sobre reforços no Corinthians, as prioridades são um zagueiro que chegue para ser titular absoluto, para atuar ao lado do André Ramalho ou do Gustavo Henrique, e de um ponta de velocidade. A avaliação é que no Corinthians hoje não há ninguém com essa característica de velocidade. Mas também pode chegar um goleiro reserva e também um lateral direito reserva, tá? Essas são as necessidades urgentes no Timão,
que tem como grande prioridade para o presidente Augusto Melo escapar do impeachment. No Café do Setorista, falou que o Corinthians tem interesse em lateral direito, sabe de alguma coisa? É uma realidade, porque o Mateuzinho é o titular, até tem dado conta do recado, mas a impressão é que o Léo Maná não tem capacidade para assumir a condição de titular quando você não tiver o Mateuzinho. Não é prioridade no Corinthians, não vai se buscar um lateral direito a todo custo, alguém caro, esqueça esse cenário, mas se pintar uma oportunidade de negócio, os caras vão tentar trazer alguém, tá? Vale a lembrança de que o Fagner pertence ao Corinthians, mas está emprestado no Cruzeiro e tem deixado boa impressão por lá. O Clevson Souza Nicola, João Paulo, foi oferecido ao Corinthians, goleiro do Santos. Clevson, o João Paulo está cogitando sair do Santos, tá? Depois de 14 anos. Não tem conseguido jogar, muito mais reserva do que titular, o Brasão meio que assumiu a condição. Mas para o João Paulo não valeria a pena, porque ele vai para o Corinthians para ser reserva do Hugo Souza. O João precisa ir para um clube onde ele tem a mínima possibilidade de jogar como titular. E no Corinthians, com o Hugo, a chance é menor do que com o Brasão. Tá? Nicola, boa noite, cheguei agora, tudo bem? Qual a última do Augusto Melo? Eu gostaria que ele saísse urgente, abraços, campeão. Cara, são muitas, né? O Augusto, nessa semana, contratou, o Augusto não, os caras da base, né? Mas com o aval do Augusto, o Augusto tem 86, a gestão Augusto tem 86 reforços para as categorias sub-17 e sub-20 desde o ano passado, desde janeiro. E uma das últimas contratações, não dá nem para dizer que foi a última, porque já chegaram mais alguns caras, um dos últimos reforços é um jogador que acaba de assinar um contrato profissional, mas que esteve no Corinthians até janeiro e foi dispensado em janeiro na base. Ele ficou por quase 6 meses no Corinthians, não performou, foi dispensado na base e agora volta para o Corinthians com um contrato profissional até janeiro do ano que vem. São coisas que são muito difíceis de entender, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.